O Guilherme Boulos, ele é um grande parceiro do presidente Lula há muito tempo, né? Ele acompanha o presidente Lula há um certo tempo, a gente sabe, inclusive, da relevância do Guilherme Boulos para o debate público, porém, a gente sabe também que existe ali uma questão de interesse no campo progressista de se ter alguém ali para ajudar a mobilizar, inclusive, os movimentos sociais, os atos que o Partido dos Trabalhadores do presidente Lula precisará para fortalecer a frente do campo da esquerda para o ano de 2026. E já está sendo planejada há mais ou menos uns 2 ou 3 meses aí a substituição do ministro Márcio Macedo, que é aqui de Sergipe, pela indicação do Guilherme Boulos, alguém que além de ter uma conexão com movimentos sociais, não só em São Paulo, mas em outras regiões do Brasil, pode ser um nome, como a gente tem tratado no campo da esquerda, que venha no futuro ser um dos herdeiros políticos do presidente Lula. E aí vários veículos, inclusive da mídia tradicional, começaram a repercutir a informação de que o Guilherme Boulos, ele deve ser nomeado para o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República ainda hoje ou mais tardar na terça-feira. Eu mandei uma mensagem, inclusive, aqui para uma fonte que eu tenho que é ligada ao Guilherme Boulos e pedi para ele me confirmar, se ele poderia me confirmar se a nomeação sairia hoje, se ele já poderia me adiantar isso. Até agora ele não me confirmou, mas se for confirmada durante a nossa live aqui, a gente fala para vocês. Mas olha o que a grande mídia está trazendo aí, ó. Nomeação de Boulos como ministro deve sair hoje. Material publicado lá no Lauro Jardim, no Globo. Está previsto para hoje o anúncio de uma mexida no time de Lula. Uma mudança que povoa o noticiário político desde janeiro. Guilherme Boulos virá ministro. Entra no lugar de Márcio Macedo, na Secretaria-Geral da Presidência, com a missão de dar uma chacoalhada na relação entre governo e movimentos sociais. Uma rearrumação que tem 3 objetivos: a eleição de 2026, a eleição de 2026 e a eleição de 2026. Traduzido, né? O foco é 2026. Não se trata de uma antecipação da reforma ministerial. É uma movimentação isolada. A reforma ocorrerá mesmo na primeira semana de abril, quando deve, pelo menos ali, ser substituído, né, 10 ministros que sairão de seus cargos para disputar as eleições. Inclusive, muita gente chegou a apontar que o Guilherme Boulos não queria assumir o cargo de ministro porque ele não aceitaria não ser candidato em 2026 ao cargo de deputado federal. Porque isso, meu amigo, além de ajudar o PSOL, né, a preencher, inclusive, a chamada cláusula de barreira, ajudaria talvez a ampliar ainda mais a bancada de esquerda dentro do Congresso Nacional. Então teria acontecido ali um acerto entre o presidente Lula e o Guilherme Boulos para que ele, mesmo sendo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, venha no ano que vem se tornar ali candidato de novo para concorrer ao cargo de deputado federal, para ajudar a ampliar a bancada não só do PSOL, mas de esquerda dentro do Congresso Nacional. E aí agora é saber quem é o suplente do Guilherme Boulos, né? Porque o suplente do Guilherme Boulos irá assumir a vaga dele na cadeira de deputado federal, pelo menos por um período, enquanto ele estiver à frente do Ministério, na Secretaria-Geral, né, da Presidência da República. O Diário do Centro do Mundo traz, inclusive, esta informação aqui, ó. Boulos deve ser anunciado como ministro do Lula nesta segunda-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende anunciar não só a nomeação do Guilherme Boulos, que é um outro fato importante, tá? Mas também a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Muita gente, inclusive, está apontando ali que a indicação deve acontecer entre a segunda ou a terça-feira. A minha fonte ainda não me confirmou aqui se ele acredita que o Boulos será nomeado hoje ainda, mas mesmo que o Boulos seja nomeado hoje, é provável que a nomeação do AGU deve ser confirmada até amanhã sim, porque o presidente Lula vai fazer uma viagem para a Ásia, né? E por conta disso ele quer deixar já tudo resolvido. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar ainda nesta segunda-feira 2 mudanças estratégicas no governo. A indicação do ministro da Advocacia-Geral da União, o Jorge Messias, AGU, para o Supremo Tribunal Federal e a nomeação do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, para a Secretaria-Geral da Presidência da República. As definições devem ocorrer antes de Lula embarcar para a Indonésia e a Malásia nesta terça-feira, que seria uma viagem oficial à Ásia. Inclusive é onde se espera, inclusive, que deva acontecer, né, o encontro entre Lula e Trump. A entrada de Boulos marca uma reconfiguração política com foco na eleição de 2026. O deputado assumirá o cargo atualmente ocupado por Márcio Macedo, que já foi avisado pessoalmente por Lula de sua saída e deverá ser realocado em outra função no governo
ou no Partido dos Trabalhadores, onde já exerceu o cargo de tesoureiro. O presidente acertou os detalhes da mudança durante o fim de semana e deve oficializar o anúncio nas próximas horas. Aqui tem um ponto importante para a gente trazer envolvendo o Márcio Macedo, né, que é uma figura de extrema confiança do presidente Lula. Tá? Aqui em Sergipe, inclusive, tem até meio que um racha entre o grupo do senador Rogério Carvalho mais o grupo do ministro Márcio Macedo. Eu espero, inclusive, que eles se aproximem mais, né? Porque a gente sabe que no ano que vem vai ser importante essas alianças dentro do próprio campo do próprio Partido dos Trabalhadores. E para onde é, Carlito, que Márcio Macedo iria? Muita gente tem apontado que ele pode assumir um cargo de direção ou outro cargo, né? Mas relacionado ao IBAMA. E aqui na região de Sergipe. Por quê? Porque localmente, há alguns meses atrás, chegou a ser cogitada a possibilidade de o presidente Lula indicar o vice-presidente na chapa do atual governador de Sergipe, que é do PSD. Muita gente duvidou dessa possibilidade, né? Mas a gente já teve num passado não tão distante aqui em Sergipe a vice-governadora sendo do Partido dos Trabalhadores. Hoje ela trabalha, inclusive, como secretária no Ministério do Desenvolvimento Social, a Eliane Aquino, mas existe essa possibilidade. Hoje ela é plausível, Carlito? Hoje eu diria que essa possibilidade é remota do Márcio Macedo ser vice na chapa do atual governador de Sergipe, o Fábio Tidieri. Mas eu não descartaria a possibilidade, isso é um fato, tá? Eu não descartaria essa possibilidade. E a entrada do Guilherme Boulos, inclusive, está acontecendo por quê? Aconteceram alguns atos envolvendo ali eventos públicos do presidente Lula, que foram organizados pelo ministro Márcio Macedo, que a adesão por parte da classe trabalhadora, por parte de movimentos sociais, foi muito aquém daquilo que o presidente Lula imaginava. Tanto o evento de 1º de maio do ano passado, quanto o evento, por exemplo, de 1º de maio desse ano que aconteceram, ficaram abaixo daquilo que o presidente Lula queria. Ele deu, inclusive, uma chamada pública, né, no ministro Márcio Macedo. Muita gente percebeu que o presidente Lula ficou incomodado, mas o presidente Lula tem uma ótima relação com o ministro Márcio Macedo, uma relação de respeito, carinho e quase que gratidão, né? Porque o Márcio Macedo esteve do lado do presidente Lula durante todo o período que ele esteve lá em Curitiba, organizando coisas fora, né, da cadeia, enquanto o presidente Lula estava lá na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. E ele organizou, inclusive, algumas ações do presidente Lula aqui fora, né? A caravana que aconteceu com o presidente Lula pelo Nordeste. Então, assim, ele é uma figura de confiança do presidente Lula, mas com todo o respeito que eu tenho ao Márcio Macedo, ele tem deixado, na minha análise, pelo menos, a desejar realmente na função de ministro da Secretaria-Geral da Presidência, né, que é um cargo, além de ser extremamente importante, é um cargo que conecta, supostamente, o governo e o presidente aos movimentos sociais e, supostamente, né, porque a gente não pode afirmar, o Márcio Macedo não estaria conseguindo promover essa articulação da maneira que se imaginava. O Guilherme Boulos, por ser um militante histórico do MTST, por ter sido coordenador do evento, do movimento, por ter relação, inclusive, com outros movimentos sociais e por ter uma liderança forte em São Paulo, pode ajudar, de certo modo, a reorganizar esse caminho aí para o presidente Lula. Mas uma coisa que eu tenho apurado é que mesmo que ele entre para o cargo de ministro, que ele não abriria mão de ser candidato à reeleição no ano que vem como deputado federal em São Paulo. Ou seja, a tendência é que o Boulos entre agora como ministro, fique agora o mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, e no início de abril deixe o cargo de ministro para concorrer de novo ao cargo de deputado federal, e aí, quando acabar a eleição, é provável que ele regresse para a pasta se ele fizer o trabalho que o presidente Lula deseja que ele faça. Eu, Carlito Neto, torço muito para o Guilherme Boulos, espero que ele faça realmente esse trabalho. Para quem acompanha o meu trabalho na internet, pelo menos desde 2018, vai lembrar que lá em 2018, eu já dizia que o próximo nome grande que a gente teria na esquerda seria o Guilherme Boulos. Muita gente na época duvidou de mim, fez até chacota, né? Porque o Boulos, daquela altura, em 2018, tinha sido o pior candidato da história do PSOL concorrendo para a presidência da República. Ou seja, a pior votação do PSOL para a presidência da República foi a do Boulos. E muita gente falou, Carlito, mas como é que você está chegando a essa conclusão? O cara teve a pior votação da história do PSOL. E eu falei, vocês estão ignorando que a eleição de 2018 ela foi atípica. Em 2020 a gente já viu o Guilherme Boulos forte, inclusive indo para o segundo turno nas eleições contra o falecido Bruno Covas, mesmo sem recurso financeiro praticamente. Em 2022 foi eleito o deputado mais votado, deputado federal, tá? Mais votado de São Paulo e o segundo mais votado do Brasil. Ano passado, 2024, disputou a eleição em São Paulo com possibilidade real de vencer a eleição, mas acabou não vencendo, mas a minha análise lá de 2018 se consolidou. Ele não só se tornou um nome forte no campo
da própria esquerda, como passou a ser até apontado ali como possível sucessor do presidente Lula em um futuro não tão distante. Então espero que o Guilherme Boulos logre êxito aí. O Guilherme Boulos é um amigo pessoal, tenho muito respeito e carinho por ele. Ele até mandou um livro para mim, não sei onde é que está o livro, que ele encaminhou para mim, que é Para Onde Vai a Esquerda, se não me falha a memória. Tá por aqui. Eu acredito que tá por aqui. Depois eu mostro em uma outra live nossa para vocês aqui. Ele fez questão de mandar para mim de presente o livro. Queria agradecer, inclusive, aqui publicamente ao Guilherme Boulos. Mas eu espero que ele faça essa boa gestão à frente da Secretaria-Geral da Presidência. E acredito, sendo bem honesto, isso aqui não é torcida, tá? Isso aqui é realmente vendo o que o Guilherme Boulos faz em organizações de movimentos sociais. Eu acredito que ele vai ser capaz dessa mobilização. Então, uma equipe muito boa no entorno do Guilherme Boulos também, que vai ajudar ele a articular e a organizar o que o presidente Lula quer que aconteça no entorno ali do que nós chamamos de Ministério da Secretaria-Geral da Presidência. Então, espero que realmente aconteça isso aí. O Guilherme Boulos tem respeito, tá, dos movimentos sociais. O Guilherme Boulos consegue aglutinar. É um nome que muita gente por tempo desdenhou aí, né, imaginando que se ficaria sempre na sombra de alguém, que talvez não conseguisse alguns resultados que se imaginava que ele poderia conseguir. Eu sempre acreditei no Guilherme Boulos, inclusive ainda acredito na possibilidade de ele ser prefeito de São Paulo, ainda acredito na possibilidade de ele ser governador do estado de São Paulo e também acredito na possibilidade do Guilherme Boulos estar na linha de sucessão da presidência da República no campo da esquerda em algum momento. Se não em 2030, porque o Guilherme Boulos ainda é muito jovem, né? As pessoas ignoram isso. Se não em 2030, talvez em 2038, talvez em 2042, porque tem outros nomes, né, no campo da esquerda que são apontados ali como estando em tese à frente do Guilherme Boulos. Quais nomes, Carlito? Por exemplo, o nome do Haddad é apontado como nome que estaria à frente do Guilherme Boulos. O nome da Gleisi Hoffmann chega a ser apontado casualmente também como nome que pode estar à frente do Guilherme Boulos. O próprio nome do ministro Flávio Dino, que apesar de estar fora da política nesse momento, muita gente enxerga a possibilidade real de o Flávio Dino regressar ao campo da política em algum momento. E quem sabe está na linha de concorrer à presidência também. O Dino, que também é jovem, né, tem menos de 60 anos. Quando eu digo jovem, tá? É jovem para política. Então, assim, muita coisa que muita gente acha que não vai acontecer, que não deva acontecer, ou que talvez seja diferente do que algumas pessoas costumam pensar, eu acredito que no caso especificamente do Guilherme Boulos e à frente do que é a Secretaria-Geral da Presidência, ele pode lograr um êxito grande porque, primeiro, é uma pasta de ministério, tem recursos para você trabalhar. Segundo, você está trazendo um cara que veio das ruas e que entende os movimentos sociais, que tem vivência no movimento social, né? Para quem talvez não conheça um pouco da história do Guilherme Boulos, ele é de uma família de classe média alta em São Paulo, né? Ele é filho de médicos, mas assim que fez 18 anos decidiu ir viver a luta real, né? Foi morar ali dentro de acampamentos do movimento social MTST e assim como o presidente Lula não tem uma vida de luxo, né? Vive uma vida normal. Então assim, pode estar nascendo aí, meu amigo, uma grande movimentação política e estratégica do presidente Lula, que eu espero, inclusive, que logre êxito, não porque eu sou amigo do Guilherme Boulos ou porque eu torça por ele meramente, mas porque eu acredito que ele tem essa capacidade sim, de aglutinar estas pessoas no entorno dele, tá certo? Queria, inclusive, que vocês comentassem o que vocês acham aí da nomeação do Boulos, e não sei se quando esse vídeo sair aqui, esse corte sair, ele já vai ser nomeado ou não, mas tá o Breaking News aqui, inclusive, ativo no meu celular, para ver se essa indicação acontece, tá certo?